Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pod. E antes de darmos início a esse episódio, precisamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui desenvolvendo um trabalho tão bonito que é esse podcast. Gostaria de agradecer a 3D Engenharia do meu amigo engenheiro civil Daniel Diniz, a Inovagre Soluções Agropecuária, que fica ali em Itabaiana, do nosso amigo engenheiro agrônomo Wagner Millet, a Inovar Agro, parceira aí da Yara Fertilizantes, do amigo Berg, a Genoplante, grupo de pesquisa em conservação e melhoramento e gestão de recursos genéticos da nossa querida professora Renata Mann, e a Lojão do Sítio, do nosso amigo engenheiro agrônomo Fábio Fonseca, também Soluções Agropecuária, que fica aqui em Aracaju. Gente, estamos aqui para um episódio especialíssimo, né? Estamos recebendo uma convidada extremamente especial, inclusive ela não mora em Sergipe, está aqui conosco, nos prestigiando. Aline, quem que é a nossa convidada? Camila, eu vou deixar para nossa colega, né, a nossa convidada falar, ela se apresentar e dizer quem é ela. Oi, meninas. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu admiro demais, já conheço há um bom tempo, e parabenizá-las também por esse podcast, que eu acho importante a gente dar voz, né, às histórias de tantas mulheres, e um privilégio estar aqui realmente podendo contar um pouquinho dessa trajetória. Então, eu sou Renata Silva, sou filha de Henriqueta, de Antônio, dois pequenos produtores rurais, mineiros, mas que largaram a trajetória em Minas para ir para Rondônia. Então eu cheguei em Rondônia aos 2 anos de idade. Sou de uma família muito simples, gosto de uma vida muito simples e eu me considero um ser humano em construção. Então não gosto de rótulos, mas sou também uma mulher muito sonhadora e graças a Deus, pouquinho a pouquinho, tenho realizado muitos sonhos por aí. Renata, tem várias coisas da sua história que para mim é muito curioso, né? E eu queria começar lá do início, né? Quando você decide estudar jornalismo. E aí eu quero que você conte para os nossos, os nossos parceiros, né? Os nossos ouvintes, o que que você foi estudar jornalismo? Qual que é a origem disso? Olha, segundo meus pais, eu sempre fui muito comunicadora, muito comunicativa. Falei antes de andar, né? Então eu acho que a comunicação ela sempre fez parte da minha trajetória, né. Cheguei em Rondônia aos 2 anos de idade, e eu acredito que viver Rondônia, viver todo aquele espaço, todo aquele território hostil, muito novo, tendo que conviver com pessoas estranhas, né, nós não tínhamos familiares lá, fez com que a gente tentasse de alguma maneira extrapolar essas histórias. Então quando eu saí de Rondônia para estudar, primeiramente voltei para São José dos Campos, São Paulo, depois fui para Minas, né, eu sentia muita vontade de expressar tudo isso que tinha acontecido, né, e de contar histórias. E eu vi no jornalismo uma oportunidade disso. E mal sabia eu que chegando em Viçosa, eu estaria justamente no berço do agro, né, num lugar que respira ciência, tecnologia e agropecuária, e lá eu comecei uma trajetória que hoje faz muito sentido para mim, que é trabalhar com divulgação científica, comunicar, levar o que tem de ciência para quem precisa, para a sociedade, para os consumidores, para os produtores, e isso faz parte do que eu amo fazer, e do que eu faço há quase 20 anos já. Maravilhosa. E eu te conheci lá em Rondônia, né? Também tive uma passagem por lá e foi ótima nosso encontro. Mas, como você já falou, né? Dentro do seu jornalismo, você focou aí no agro, né? E eu sei que já tem mais um funil para baixo. Dentro do que a gente conhece do agro, você tem um recorte aí hoje contando histórias de mulheres no agro. E eu queria entender o que que você foi contar a história de mulher? Porque eu fui, na verdade, chacoalhada pelo destino, quando eu já estava trabalhando na Embrapa há quase 5 anos, e eu fui convidada para escrever sobre café, sobre mulheres no café, e eu percebi que eu nunca tinha notado mulher no café. Hum, Então aquilo foi um soco no meu estômago, eu senti vergonha, eu como mulher, eu não tinha notado a mulher no agro. Só que aquele soco no estômago foi tão forte que eu precisava fazer alguma coisa imediatamente. Então, além do livro e para o livro, o que que eu poderia fazer? Então, imediatamente na reunião que a gente teve sobre isso, né, sobre a construção desse livro, eu entrei em contato com algumas mulheres que eu conhecia que atuavam na pesquisa e na extensão e com homens. Eu falei: olha, eu preciso conhecer as mulheres do café. Quem são as mulheres que estão trabalhando no café? Vocês conhecem alguma? E comecei a vasculhar. E naquele momento, naquela noite, em abril de 2017, eu criei um grupo no WhatsApp, Mulheres do Café de Rondônia,
E esse grupo se tornou um movimento a partir daquilo ali, a gente integrou esse movimento à Aliança Internacional das Mulheres do Café em 2017 mesmo. Eu fiz esse capítulo trazendo história de mulheres de várias áreas do setor do café de Rondônia, que faziam parte da cafeicultura, que estavam invisibilizadas e que eu consegui, de alguma maneira, após me enxergar no processo, enxergar essas mulheres e dar essa visibilidade. E essas mulheres levaram, né, Rondônia e as mulheres de Rondônia da invisibilidade para o protagonismo. Então, 2017 para cá, as mulheres começaram a participar do concurso de qualidade do café em 2018. Teve a primeira campeã, Poliana Perrucci, em 2019, e hoje elas são as protagonistas da cafeicultura de Rondônia. Maravilhosa. Então, exatamente, uma inspiração para outras mulheres que não se contentou em vencer, mas queria que outras mulheres vencessem. Então, hoje eu já perdi as contas de quantas mulheres foram campeãs e quantas mulheres hoje representam Rondônia. Então, no último concurso de qualidade de Rondônia do café, nós tivemos 50% das mulheres entre os campeões, inclusive a campeã é uma mulher. Olha que maravilha. Exatamente, a campeã de sustentabilidade do concurso é uma mulher. E nós tivemos um concurso nacional, Coffee of the Year, também uma mulher levando para Rondônia o título, aliás, o título não, vice-campeã, né, segundo lugar. E no concurso Florada Premiada Canéfora, que é o maior concurso para mulheres realizado no mundo, hoje realizado pela Três Corações no Brasil, 2 mulheres foram campeãs. Então, nós vemos assim que a sensação que eu tive, né, de não ter feito nada até aquele momento, mas de precisar fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Aquele desespero, né? E é o que eu falo para todo mundo: você precisa fazer o que você consegue naquele momento com as ferramentas que você tem. E o que eu sei é comunicar. Então, naquele momento, eu criei o grupo, eu comecei a mobilizar mulheres, eu contei a história dessas mulheres e utilizei as redes sociais de maneira voluntária para fazer tudo isso. Então, foram todas ações muito voluntárias que hoje, né, continuam sendo conduzidas pelas mulheres, mas que trouxe realmente o protagonismo para elas. E hoje elas são donas da sua própria história e é uma mulher inspirando outra mulher. Então, acho que isso faz muita diferença. Ô, Renata, e nesse processo, né? Na hora que você começou a investigar, onde é que estão essas mulheres? Você esperava no primeiro momento que você encontraria produtoras ou junto aos seus esposos? Como é que foi esse processo e como elas se enxergavam, né? E como foi esse despertar delas nesse processo da divulgação do movimento, do grupo? Olha, acho que quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda. Então, elas sempre estiveram ali. E é impressionante que quando a gente muda, realmente o mundo muda. Porque eu passei a tentar procurar, comecei a procurar, cadê a mulher? Onde que ela tá? E ela estava sempre ali, só que ela estava nos bastidores. Tem até um autor que ele fala assim: onde você foca, expande. Né? Ele fala isso. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu lembro dessa frase. Então, na hora que você focou na mulher, você começou a identificar nos espaços que você estava dentro. Exatamente. Você sempre frequentou esses espaços? Sempre frequentei. Então, não mudou nada na minha rotina. Eu continuei fazendo a minha rotina normalmente, mas como eu mudei o meu olhar, o meu foco, tudo mudou. Então, eu passei a identificar, e não só identificar, eu como mulher e como eu estava com a ferramenta de comunicação nas mãos, eu passei a trazer ela para frente, para o lugar que ela precisava ocupar, que é o lugar dela, não é o lugar de ninguém. Era o dela. Então, eu comecei, por exemplo, a gente tinha vários eventos de café em Rondônia naquele momento. Por que não a mulher representando a cafeicultura? Sim. Então, nós tivemos a dona Lena, que foi a primeira mulher que eu consegui tirar uma foto de mulher do café. Você vê, eu já estava há 5 anos, tiro fotos, né, para fazer a documentação disso tudo, a divulgação, e eu não tinha uma foto de uma mulher. Então, em 2017, após esse despertar, eu tirei a primeira foto de uma mulher, que é a dona Lena, foto lindíssima, que na época ela começou a ser reconhecida como a Juan Valdez dos cafés de Rondônia, né? E nós começamos a colocar as mulheres junto com os homens nas divulgações, de maneira muito sutil e muito normal. Ela faz parte, porque ela não pode estar ali também na capa, na revista, no lugar que ela sempre ocupa. Então, eu ia numa propriedade, eu já comecei a perguntar: e a mulher, e a sua esposa, o que ela começa a fazer? O que ela faz na cafeicultura? O que ela faz no agro como um todo? Então, não trabalhei com a mulher só na cafeicultura, né? Nós nos conhecemos no primeiro evento que nós fizemos das mulheres do agro de Rondônia, Sim. 2019. Então, eu criei o movimento das mulheres do café 2017, 2019, a Antoniela e a Bia, né, em memória, criaram o movimento das mulheres do agro e fiz parte da coordenação dos 2 movimentos. Então, tudo que eu podia fazer, eu fazia para que as mulheres ocupassem o devido lugar, para que elas fizessem parte da história, que elas ocupassem o lugar na história delas, né? E o mais interessante, respondendo a sua pergunta, Aline, é que elas não se enxergavam. Então, a própria Poliana, demorou para a Poliana me dar bola. Eu procurei a Poliana para escrever um capítulo do livro, eu já sabia que ela tinha uma trajetória interessante na extensão rural com o café, e ela meio que se afastou.
não queria, não enxergava naquele momento. Quando ela foi campeã, que ela enxergou que ela indo ao pódio, ela levava muitas mulheres com ela, e as mulheres começaram a se inspirar, e a gente via que as mulheres se enxergando em outras mulheres conseguiam enxergar a si mesmas, e isso foi realmente um descortinar de um novo tempo. Então hoje as mulheres elas fazem parte, e é tão natural que a gente não lembra dessa história que elas eram invisibilizadas. Né? Então aí entraram as mulheres, entraram também as mulheres indígenas, dos povos indígenas. Então a gente veio quebrando muito paradigma com a comunicação, uma comunicação voltada para o lado social, voltada realmente para dar visibilidade a quem faz parte dessa história, né? E serem protagonistas da sua própria história. E é isso mesmo, assim, aqui em Sergipe, né, depois que eu vim de lá, participei do movimento de lá, ajudei a formar também, naquele 2019 ali, mas quando eu vim para Sergipe, que o daqui já existia nesse tempo, hoje a gente faz vários trabalhos, e às vezes a gente tem aquele sentimento, gente, será que está alcançando? Será que está chegando? E no final das contas, volta e meia a gente recebe alguns feedbacks de mulheres aleatórias, vamos assim dizer, que falam assim: olha, sabe aquela frase que você falou em tal lugar? É isso ali. Ali me despertou para tal coisa. E aí eu vou me reportar e vou falar uma coisa que você não sabe. Eu vou fazer uma revelação. Olha só. O ano passado, quando você esteve aqui em Sergipe, no Congresso Nordestino de Produção Animal, você participou do painel Mulher, eu estava junto com você. E naquele momento a gente conversou bastante. E você falava assim para mim: Camila, a gente tem que despertar. A gente tem que comunicar, porque é na comunicação que a gente começa a despertar. E a gente desperta uma, desperta duas. Tem aquela que não vai despertar e vai achar tudo isso uma bobagem, vai achar tudo isso realmente um mimimi. Para alguns, isso funciona assim. Mas quem reconhece a escanteada que a gente tomou desde o início da história, vai começar a se identificar porque essa pessoa passou por isso, mas não viu, e ela vai começar a despertar. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, que você não faz ideia, e ficou martelando, martelando, martelando. Todo final de ano, a gente faz o planejamento do que vai ser o Grupo Mulheres Sergipanas no Agro, porque ele tem um comitê gestor, e aqui está minha parceira, né, que me ajuda bastante dentro desse trabalho, e a gente sentou para reunir e fazer assim, vamos fazer o plano. E no plano, a gente ficava, tá, a gente tem que comunicar mais. A gente tem que comunicar mais. E nessa ideia do comunicar mais, surgiu o Elas Pode. Olha só. O Elas Pode, a gente sabia que ia ter uma perna maior do que o que a gente estava conseguindo comunicar, vamos dizer assim, em eventos. Por quê? Porque o evento depende muito de disponibilidade, depende que a gente vá. E nós temos agendas profissionais. Então, nem sempre a gente consegue estar dentro dos eventos. E o Elas Pode não, a gente reserva ali um dia no mês, um dia a cada 2 meses, grava um lote de episódios e vai soltando os episódios. E são formas de inspirar e comunicar, porque a gente traz as mulheres para contar suas histórias. Então, eu quero te agradecer. Porque você despertou isso na gente, né? De dizer assim, comuniquem mais, comuniquem, organizem para comunicar mais. Então, o Elas Pode nasceu a partir dessa Olha só. conversa. Tá vendo? Que bacana. Eu fico feliz porque eu acredito nisso. Uhum. Né? E eu acredito e a gente começa a ter provas do que a gente acredita porque a gente vai semeando. Né? Muitas mulheres vêm a mim e falam: olha, tal coisa que eu ouvi de alguém, né, que eu vi numa comunicação, então eu não deixo de fazer o que está ao meu alcance. E às vezes as pessoas acham assim: o que tem para fazer é tanta coisa e eu sou tão pequeno perto do que tem a fazer, mas eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é doar o nosso talento, é doar o que a gente já sabe, é compartilhar o que a gente acha que vai ajudar alguém, porque a gente aprende. É o que eu falei, eu não gosto de rótulos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou em construção como todo mundo. Então eu tenho certeza que assim como eu estou aprendendo nesse momento aqui, vocês também estão aprendendo. Sim. Então é uma troca muito, muito, muito gostosa, né? Então quando a gente vai falar para alguém sobre alguma coisa, a gente não está só entregando, a gente também recebe. Então, comunicar é diálogo, comunicar é isso, né? É você se inspirar e você ser inspirado também. E o que é a inspiração, além do que você realmente fazer com que o outro, a partir da história de uma pessoa, olhe para si, né? Então, assim, quando você pergunta, quem é você? Então, a gente faz essa pergunta, quem é você? Aí, do outro lado, você está satisfeito com quem você é? O que você pode fazer para melhorar o que você reclama na sua vida e na sua volta? Então, esse tipo de situação me sacudiu para olhar para as mulheres, me sacudiu para olhar para mim. Então, a partir do momento que eu fiz esse movimento, por mais que fosse para fora, foi para dentro primeiro, né? Então, é sempre assim, é sempre da gente para E fazendo outros. até uma extensão dessa sua fala, né? O que você
teve vontade de fazer e você se sentiu inibida em fazer, né? Então a gente tem muito isso, né? Poxa, eu lembro que quando eu fazia muito rota pelo sertão, e eu lembro de encontrar mulheres que falavam assim: ah, eu gostaria muito de aprender a inseminar vaca, mas só homem faz, né? Só homem faz esse curso. Eu falei assim: não, se você quer, a gente vai arranjar uma vaga para você e você vai fazer esse treinamento. Aí eu encontrava outra que dizia assim: meu sonho é aprender a dirigir trator, mas o meu esposo não deixa, porque trator não é coisa de menina, de mulher, né? Falei: a gente pode fazer tudo que a gente quiser, desde que nossa condição física permita, desde que nossa condição de conhecimento, né, permita. E se não tiver o conhecimento, faz um treinamento, vai passar a ter. Então, esse despertar é importante, porque realmente a gente vem desse rótulo, né? Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, e muita coisa ficou tão separadinha, e a coisa foi evoluindo, mas aí a gente vai para o lado agora da mulher de 3 turnos, né? A mulher que ela fica extremamente exausta com tudo que ela tem que fazer no dia, porque ela tem que equilibrar pratos o dia todo, mas muitas vezes aquele parceiro dela, que vale para ele também. A mulher pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, mas ele também tem responsabilidades, né? E muitas vezes não tem essa troca, não tem essa divisão aí de espaço e essa divisão de responsabilidades, se a gente pensar no lar, na criação dos filhos, e assim vai. Mas eu queria que você trouxesse para nós, na sua trajetória, de tudo que você vem vendo, nas suas pesquisas, estudando mulheres, né? Atuação de mulheres no campo. Você encontrou muito preconceito? Sempre, o tempo inteiro até agora. Então a gente não vai deixar de ter isso. E é por isso que eu acredito que fortalecer a gente mesmo é o primeiro passo para a gente enfrentar todo o resto, porque nada vai mudar assim, da água para o vinho, mas a gente muda. E aí as pessoas passam a tratar a gente com respeito, porque a gente se exige o respeito também, né. Uhum. Então eu já sofri assédio moral, assédio sexual, preconceito. Eu trabalho num órgão que 25% são mulheres, né, então assim Pouco, né? exatamente, muito pouco. E quando você fala em postos de decisão, em gestão, você tem menos ainda, né, Uhum, mulheres. uhum. Então, assim, eu acredito que a gente precisa ir quebrando paradigmas. Primeiro, fazendo porque a gente ama, então ocupando os espaços que a gente quer ocupar, não porque acham que a gente tem que ocupar, né. Sim, com Então certeza. ocupando um espaço nosso. E nesse sentido, Camila, o que que eu vejo muitas vezes? Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falarem: "Ah, mas a vida da Renata é tranquila, é fácil, é leve", né, porque eu trago muito dessa leveza, porque eu acredito que realmente o que a gente foca expande. Então eu foco no que é bom, eu foco no que eu quero ver melhorar. O que não quer, eu tenho como meta para solucionar. Então eu preciso agir de maneira positiva para algo negativo que eu queira mudar. Então eu Uhum. tenho muito isso na minha mente, né. E dentro disso tudo eu enfrentei essas situações, enfrento ainda, e principalmente com relação à minha área de formação. Né, muita gente fala assim, quando eu começo a falar sobre café, sobre outras áreas do agro, né, trabalhei quase 15 anos na Amazônia com diversas áreas do agro, Sim. e eu uso a ciência como base, então as pessoas falam: "Tá, você é engenheira agrônoma?". Não. Quando eu falo que eu sou comunicadora, parece que eu perco todo o crédito que eu sei fazer, né. Então, justamente pelo fato de eu ser comunicadora no meio agro, muito machista, muito conservador, eu acredito que as pessoas têm ainda esse impedimento, mas ela é comunicadora, tá falando isso por quê? Isso não tem esse peso que ela tá falando, Como né. se ela só servisse para tirar foto e fazer os textos para divulgação. Exatamente, então as pessoas colocam o comunicador como uma pessoa que só faz isso, e eu não aceito esse rótulo, nunca aceitei. Tanto que eu fui da área de comunicação, já fazia inovação na Amazônia e hoje eu estou ocupando um cargo de inovação em que me dá muito mais liberdade para ser quem eu sou, para conseguir aplicar o que eu conheço, toda a experiência que eu tenho e trazer muitas pessoas para somar. Uhum. Então é ali que eu me encontro hoje, né, na área de inovação, e eu sou comunicadora e serei para o resto da vida, isso é nato em mim. Desde que eu tinha dois aninhos de idade, eu já estava falando e tagarelando e vou continuar falando. E com certeza, por você trazer à tona esse tema e esse protagonismo das mulheres, eu acredito, e aí você pode me confirmar, que em algum momento tentaram te calar, tentaram te abafar, não precisa falar muito não, fica quieta, né? Então a gente passa por isso, eu também passo por isso. E assim, é isso que você fala, eu acho que a gente vai criando casca. Na Vai. trajetória profissional, aí eu fui criando casca. E às vezes eu estou dando palestra para a menina na universidade, às vezes a professora ali me chama, eu vou lá dar uma aula junto com ela. E sempre tem essa pergunta no final. Ela fala assim:
como você, mulher, engenheira agrônoma, conseguiu chegar onde você está, e se você ainda sofre preconceito. Ó, preconceito todo dia, mas aí é o grau de importância que a gente dá para isso. Exatamente. E eu fui criando tanta casca que hoje eu tô num nível, num jeito, que se você não me deixar falar, eu vou ficar de pé. E eu fico de pé para falar, e no microfone, né? Porque eu falo assim, não, gente, eu preciso falar. E tipo assim, olhem para mim. Porque às vezes você vai falar nos ambientes profissionais, por exemplo, eles vão todos pro WhatsApp. E você fala pro ninguém. Você fala para nada. E eu falo assim, gente, tem alguma coisa meio equivocada aqui, né? Mas aos poucos a gente alcança. Eu acredito que a gente vem vencendo. Antigamente a gente sofria aquele preconceito, aquele machismo, tipo, escrachado. Hoje o que mais me incomoda é aquele que é muito sutil. O velado, né? É o velado. Que às vezes a gente só vai se dar conta que passou quando a gente chega em casa, que deita a cabecinha assim no travesseiro e diz, opa, o que aconteceu ali? Mas isso é interessante que a gente vai despertando. O despertar da gente vai mudando e a gente vai avançando nesse sentido. Então, você desperta para quem você é, você desperta para o que você quer fazer, para onde você está. Você começa a despertar outras pessoas e você começa a se firmar. Peraí, você vai até aqui. Aí você começa a colocar limites. Uhum. O meu é aqui, o seu é aí. E começa a se afirmar. Então, eu trabalho muito na área de comunicação estratégica também. Então, hoje eu sou uma liderança em vários aspectos das mulheres do café, principalmente, né? Eu estou como diretora da Aliança Internacional das Mulheres do Café também. Continuo acompanhando o movimento das mulheres do café de Rondônia, as mulheres do agro de Rondônia. Conheço vocês, né? Busco apoiar outros movimentos de mulheres do agro do Brasil inteiro. Aprendo muito com isso, mas eu sou muito mais da maneira sutil, porque a gente precisa normalizar a presença da mulher e ser firme quando é necessário ser. Sim. Né? Eu acho que é importante ser isso, mas a gente só consegue ser firme quando a gente sabe quem é. Ô, Renata, e nessa construção, né, passa pelo. Vamos voltar um pouco da sua história. Rondônia, você comentou, né? Filha de pequenos produtores, e naquela época era a expansão ainda na região norte da agricultura, da pecuária. Como foi a sua trajetória em termos de, né, filha de produtores? Aí você vai para Viçosa, como é que constrói até você entrar na Embrapa, em termos da construção da sua carreira, para toda essa bagagem, para hoje você ser essa liderança que é? Meu Deus, como É, que é uma reflexão, né? Sim. E hoje, como eu costumo dizer, hoje faz sentido essa trajetória, né? Então, assim, eu nasci em São José dos Campos, São Paulo, mas eu fui para Rondônia aos 2 anos de idade. Fomos de carro numa C10, com toda a mudança na carroceria, com o que cabia para levar numa carroceria de uma C10. E nós chegamos lá numa cidade, saímos de São Paulo, um centro desenvolvido industrialmente, chegamos em Rondônia, num lugar que não tinha água, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, só tinha lama. E ali eu fui criada. E aquele lugar é que eu chamo de casa de lar, que é onde eu tenho a minha conexão de vida, onde meus pais moram lá ainda, né, 40 anos já em Rondônia. É onde nós tivemos oportunidade de vida, eu tive oportunidade de estudar, porque meus pais, apesar de não terem estudado, né, por muito tempo, meu pai terminou o 2º grau, minha mãe terminou a 4ª série. Eles tinham o estudo, o acesso ao conhecimento como uma forma de transformação de vida, e isso para mim é uma realidade, por isso que eu faço isso até hoje e divulgo isso, né? O conhecimento é transformador na vida de qualquer pessoa, transformou a minha vida, tem transformado. Então, acho que esse repertório de ter convivido num ambiente muito hostil, né? Meu pai, pequeno produtor, minha mãe também, os desafios de você ser produtor de produtor agrícola na Amazônia, né, que você primeiro é chamado de bandido, depois de cidadão, né? Então, ter convivido com toda essa trajetória, essas dificuldades, né, para estudar, por exemplo, eu tive que sair de casa aos 16 anos, porque em Rondônia não tinha faculdade na época. Então eu tive que largar minha família aos 16 anos e eu percorria durante quase 10 anos da minha vida para conseguir estudar 55 horas de ônibus. você foi para onde? Fui para Viçosa, né? Viçosa, Minas Gerais. Você Então, foi fazer cursinho? isso fui fazer. Primeiro eu fui para São José dos Campos fazer cursinho, por conta de uma defasagem que eu tive de estudo em Rondônia. Então, passei um ano fazendo cursinho, aí fui para Viçosa, Minas Gerais. Por que Viçosa? Viçosa, primeiro porque na época o meu pai, por exemplo, tinha já aquela magia, nossa, Viçosa é um centro agropecuário, né? Eu passei em outras universidades, passei na Federal do Mato Grosso, passei na Estadual de Londrina, e eu fui para Viçosa, eu não sei explicar até hoje por quê. Hoje eu entendo que foi o berço do agro ali que acabou conectando com toda a minha trajetória, então talvez já tivesse esse alinhamento aí dos astros para eu conseguir fazer a faculdade lá.
E foram, além de fazer a faculdade lá, eu trabalhei depois como jornalista da TV Viçosa, então divulgando materiais científicos para todo o Brasil na Rede Minas. Fui também para a Rádio Universitária, divulgação científica. Trabalhei na editora da universidade, uma editora de livros científicos. Então toda a minha trajetória, de alguma maneira, foi construída dentro do meio rural, com a conexão direta com como é produzir na Amazônia, como é uma pequena propriedade na Amazônia, em como é a produção científica, a divulgação científica, desde a TV, do rádio, aos livros, e aí trabalhei, né, desde então na divulgação científica, entrando na Embrapa, que trabalha muito mais com a ciência aplicada, né? Como é que você pode, com todo esse conhecimento científico que você tem, promover a transformação, a inovação e realmente promover toda essa transformação de vida no campo, né? Para quem não sabe, né, eu conheço a Renata desde Viçosa. A gente chegou a dividir república, né, casa. E aí ela nem lembra mais, mas, por exemplo, a editora de Viçosa, que é uma das mais consolidadas em termos de publicação de livro científico, a arte foi você que ajudou a desenvolver, né? Toda a comunicação de mudança do site. Você lembra disso? Sim, sim, tá até hoje, né, no ar, na É até verdade. hoje, é a mesma. Então eu tive muita oportunidade de aprendizado ali, né? Então, a Aline contando aí da questão da gente dividir república, inclusive ela me fez montar o insetário dela, né? Ai, meu Deus. Nas horas vagas eu ajudava ela a catar insetos, ajudava ela no laboratório de solos, então assim, eu sempre fui muito curiosa e as oportunidades que eu tive de aprender, eu fui atrás e realmente foi sempre com agro, né, com agricultura e tal. E a universidade, quando eu cheguei já para estagiar, após ter terminado a faculdade, eu trabalhei muito na área de comunicação integrada e marketing. Então, eu ajudava a promover a divulgação científica daqueles livros, criei, né, ajudei a criar a logomarca da editora da universidade, que existe até hoje, o e-commerce da livraria, que existe até hoje. Então, são coisas assim que foram me preparando para esse caminho voltado para a inovação. Aí você volta para Rondônia? Isso, aí eu volto para Rondônia em 2009, tive uma experiência também no poder público, né, então eu fui assessora direta do governo do estado, trabalhando na área de comunicação, então eu era responsável por um grupo de 50 jornalistas no estado inteiro, né, Olha que só. divulgava toda a comunicação oficial do governo do estado de Rondônia, então cuidava notas oficiais quando acontecia greve, quando acontecia qualquer problema de saúde, todas as secretarias, então coordenava o grupo de comunicação do governo do estado de Rondônia, trabalhando diretamente com o governador, então conheci muitos bastidores da política, tive essa experiência, campanhas eleitorais também, tive a experiência de trabalhar em campanhas eleitorais, fui concursada do governo do estado de Rondônia, na Secretaria de Assuntos Estratégicos do estado, então ajudei a criar, por exemplo, o programa Nota Legal, né, que é aquele programa em que o contribuinte pode receber um pouco do retorno do que ele fez compras no estado, e aí eu passei no concurso da Embrapa, né, estando em Rondônia já há 2 anos, eu fiz o concurso da Embrapa, saí do governo, pedi exoneração do cargo do estado, porque eu tinha muito mais afinidade com a linha da Embrapa, e antes disso, nesse intervalo, enquanto eu estava em Rondônia, eu também criei uma agência de comunicação, então eu tive uma experiência como empreendedora. Olha, Então durante 2 anos isso eu não sabia dessa história, hein? Pois é. Fiz muita coisa. Parada eu nunca fiquei, né? Mas eu fui dona de uma agência de comunicação durante 2 anos no estado de Rondônia, de comunicação integrada. Então, eu tive essa experiência de empreender. E quando eu recebi o convite da Embrapa, aquilo me tocou profundamente, talvez por eu sair daquele métier político que eu estava, né, vivendo, e me conectar muito mais com o agro. Eu acho que ali eu encontrei minha proposta de vida também. Amém. Graças a Deus. Tá vendo como Deus é justo e bom com a gente? Mas aí eu queria direcionar um pouco a nossa conversa. Você já deve ter visto muita coisa, muita história de mulher, mulher atuante, mulher que de verdade carrega a produção daquela propriedade. Ela é a responsável. Você falando de você ser a comunicadora, do teu olhar comunicador. Como eu trabalho com gestão, eu sempre chego numa propriedade, eu quero saber se aquela mulher tem acesso ao dinheiro. Ela tem acesso ao dinheiro? Ela paga? Ela recebe? Ela tem a parte dela do dinheiro? Porque às vezes é fácil a gente dizer, nossa, ela é uma liderança na propriedade. Tá, mas às vezes não tem acesso administrativo. E quando você não tem acesso ao dinheiro, você acaba sendo tolhido, né? Eu dependo de alguém para que alguém pague para eu realizar isso ou não. Então, onde foco expande, né? A gente começa a fazer o funil. E eu queria que você trouxesse, talvez, alguma história que te marcou muito, né? De você ir lá, ver aquela história e aquilo te
te impactou? Eu sei que você faz muita visita e você conhece muitas mulheres no campo, lá na propriedade, no chão, no solo mesmo, Nossa, Camila, difícil selecionar, né? selecionar, porque realmente eu acho que a minha grande conexão, né, com o agro é com quem está na base, é com quem acho que lembra justamente meus pais, né, com quem está no campo ali, a família. E nesse trabalho todo, né, de exaltar o trabalho das mulheres, de dar protagonismo, visibilidade, eu sempre falo que e sempre trabalho com famílias. Então a gente precisa fazer com que a mulher se desperte para que ela olhe para si, mas que ela lembre da família, que a família some e agregue a ela também de uma maneira diferente. E a independência financeira é o primeiro passo para que ela realmente se enxergue e ela tenha liberdade de realmente tomar as decisões que ela precisa. Uma das histórias para mim mais marcantes é a da Dona Lena, que é uma ex-catadora de café, é analfabeta, e que foi a primeira foto de mulher que eu tirei da minha vida, assim, que foi uma foto maravilhosa, foi uma conexão de almas, eu converso com ela até hoje, né, inclusive eu troco áudios com ela, porque ela não sabe escrever ainda, mas quando a gente conseguiu dar visibilidade para ela, e um dia a gente conseguiu levar ela para Belo Horizonte, na Semana Internacional do Café, primeira vez que ela andou de avião, que ela ficou num hotel, Hum. aí ela, na volta, ela falou assim para mim, dentre outras coisas, eu sinto como se eu estivesse respirando, como se eu estivesse existindo. Forte. Então aquilo ali para mim, não tem o que pague, é dignidade, é você tá vivo, eu não sei o que é não ser uma pessoa. Uhum. E eu senti a mesma coisa com relação aos indígenas. Então eu trago essa experiência muito forte, porque eu vivi em Rondônia, né, minha vida inteira, então eu vi os indígenas entrando na cidade, são várias etnias lá que frequentam a cidade, né? E eu vi eles entrando na cidade, todo mundo meio que assim, virando cara, virando olho, as pessoas não eram muito favoráveis, né? Tinha um preconceito muito grande. E quando a gente começou, teve a oportunidade, nós fomos chamados enquanto Embrapa para trabalhar com os indígenas em Alta Floresta, uma liderança indígena chamou a gente, olha, a gente precisa de vocês. Eles que chamaram. Isso é Eles que chamaram a interessante. gente. Eles viram a gente fazendo esse movimento de café todo em Rondônia, e aí falaram, olha, a gente já produz café desde a década de 70, isso foi 2017. E ninguém vem dar assistência para a gente queria fazer esse café que vocês estão falando que é qualidade, que tem qualidade, e a gente não sabe fazer. E ninguém atende a gente aqui. E a gente recebeu como chamada. A Embrapa não faz assistência técnica, mas a gente pode ter propriedades modelo. Uhum. E aí a gente, em acordo com a comunidade, com a Secretaria de Agricultura de Rondônia, nós começamos a atender eles, principalmente no processo de colheita e pós-colheita. No primeiro ano, uma dessas 3 famílias que nós começamos a atender ficou em segundo lugar no campeonato estadual, De qualidade. de qualidade e de sustentabilidade. O município de Alta Floresta ainda não tinha nenhum representante, eles foram os primeiros representantes de qualidade do município, que é o maior produtor de café do estado em termos de volume. E aquilo levou eles para a Semana Internacional do Café, que levou a Três Corações, que levou ao Projeto Tribos, que hoje atende mais de 170 famílias indígenas e que deu protagonismo, visibilidade e tudo. Hoje, essas famílias indígenas entram na cidade com cocar, demonstrando a sua cultura, demonstrando o seu valor, eles estão presentes nas festas, eles estão em todas as cerimônias importantes que tem do município, do estado de Rondônia, poder público chegou, financiamento chegou, dignidade chegou. Então, são 2 casos assim que eu trago, que é muito mais do que você ter uma liberdade financeira que hoje eles têm, e principalmente as mulheres estão à frente disso, né? Porque nós temos na família Aruá, a Dona Maria Aruá, passou por um processo de câncer, tem 2 filhas lindas, gêmeas, que querem hoje fazer faculdade, né? São indígenas que estão ali, já tem uma torrefação dentro da aldeia. Então eu falo que quando a gente dá visibilidade, a gente enxerga o ser humano antes de enxergar o produtor rural, antes de enxergar qualquer coisa, enxerga a mulher ali, a gente com certeza transforma essas vidas. Uhum. Então, a gente fala de dignidade, a gente fala de liberdade, a gente fala delas serem inspiração, que elas estão levando outras mulheres a também se encontrarem. E elas seguem com suas famílias, né? Então, eu acho que quando a gente fala em trabalhar a mulher, a gente não fala em trabalhar grupos e causar exclusões. A gente fala de trabalhar mulheres para que ela ocupe o lugar dela, para que ela seja digna
de estar onde ela está, né? Que ela realmente seja orgulhosa do espaço que ela ocupa e que ela agregue a família, agregue a comunidade, que ela realmente some, que é o que a gente deveria ter. Eu falo assim, tomara que um dia a gente não precise ter esses Não, movimentos de exatamente. mulheres. A gente Significa trabalha para acabar com eles. exatamente, esse é o nosso principal trabalho, que não exista, porque a gente só quer o nosso lugar, Uhum, o nosso espaço, que é de soma e que ninguém conhece essa soma, porque a gente não tem oportunidade. perfeito. É engraçado você falar isso, né? Outro dia, fazer umas falas que a gente não gosta, mas eu acho que faz parte do contexto. Eu estou como conselheira do CREA, né? E lá eu sou coordenadora do programa Mulher, aqui por Sergipe, mas eu vou para as nacionais, lá em Brasília. Tá a gente lá dentro da sala do programa Mulher em Brasília, e vai entrando o conselheiro federal, vai entrando os presidentes, e eles dão uma palavra, né? Eles dão uma palavra de apoio, que nós incentivamos o programa Mulher e tal, porque nós estamos dentro de uma carreira tida como muito masculina, né? As engenharias de uma forma geral. E um personagem desses, né? Um personagem público e com muito poder, entrou na sala, pediu a palavra e a gente prontamente ficou escutando. E eu acho que eles nem percebem o que eles falam muitas vezes. E ele falou assim: olha, eu apoio esse movimento de vocês e nós estamos aqui para assegurar esse espaço aqui para vocês. Pequenininha. E aí eu ficava assim olhando uma para as outras, a gente ficou sempre olhando, eu falei: tá, mas a gente não quer esse espaço. A gente quer o espaço lá de fora, igual todo mundo. Né? A gente não quer esse espaço reservado, a gente não quer a bolha, a gente quer operar fora da bolha. Por que a gente criou a bolha? A gente criou a bolha porque a gente precisava discutir, a gente precisava alinhar, parar com essa conversa de que mulher só compete, mulher serve uma para derrubar a outra, porque isso lá atrás no patriarcado foi nos ensinado. Né? Eu gosto de assistir os filmes de época, e o filme de época mostra, né? Elas vão pro baile e só tem um cara para cortejar umas 15. Exato. E aí ele vai casar com quem? Então elas foram ensinadas a disputar. E hoje a gente não precisa mais disso, a gente precisa deixar isso de lado, a gente precisa deixar isso para trás. Mas isso, você vê a impressão que ele tinha de que estava fazendo um feito, colocando, guardando aquele espaço para nós. E eu falei, gente, isso está errado. Aí quando eu volto para Sergipe, a gente se encontra, né? Eu falei assim, Aline, tá errado. A gente precisa começar a botar homens nos nossos eventos, para a gente começar a quebrar isso. Porque uma coisa que a gente começou a observar, e aí me diga se você já se deparou com essa situação. Nós também temos homens valorosos que nos impulsionam. Sim, né? com certeza. A gente fala do preconceito e fala do machismo, mas o machismo ele está presente nas mulheres e nos homens, né? Não é uma exclusividade do homem. Do mesmo jeito que a gente tem a mulher que não tem e o homem que não tem e que enxerga isso. E aí eu conversando com alguns colegas meus, né? E eles reconhecem, eles veem quando a gente sofre o preconceito no ambiente. Só que, palavras deles, muitas vezes eles não sabem o que fazer para coibir aquilo ali, para dirimir aquilo ali, para minimizar aquele impacto. E a gente começou a fazer os eventos, começou a chamar não só a comunidade feminina, mas também a comunidade masculina. Dizer assim, olha o que você pode fazer quando você estiver num ambiente, por exemplo, que a sua colega foi cerceada a palavra. Não foi dada a palavra, fingiram que não viram, você pode pedir o microfone e passar para ela. E a gente começou a impulsionar um pouco disso. Por quê? Saiu recente, não sei se você sabe, o estudo, que mostra dos 138 anos que vamos levar para chegar à equidade dos gêneros, né? Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. E se a gente for pensar que a gente só vai fazer, se a gente for viver aquilo, a gente vai parar tudo agora. E de um ano para o outro, esse mesmo estudo mostra que era 168. E a gente conseguiu estreitar 30 anos. Eu falei, gente, se a gente acelerar o processo, mais A rápido. gente pega, né? a gente vai estar aqui. E assim, a gente não pode negar que a gente vem vendo os avanços. Sim, com certeza. Vem vendo os avanços, vem vendo os espaços. A gente fala dos 25% de liderança. Tem lugares que a gente já está em 30%, tem lugares que a gente já está em 40%. A gente só precisa estimular essas mulheres, né? Querer ocupar os lugares, principalmente da liderança. Elas se julgam muito incapazes. Sim. E eu posso até me somar, né? De vez em quando, essa minha amiga aqui chega e diz assim, você tem que fazer isso. Não, não é para mim, não. Pelo amor de Deus, não inventa nada. Não, tem.
Tem, porque eu tenho, porque, tipo, a oportunidade tá abrindo ali para você, tá na sua porta. E por que que você não vai segurar a caneta, ter poder decisor? Porque a questão da liderança é você ter o poder decisor. E muitas vezes a mulher não tá lá. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Vamos falar agora da visão que você tem sobre esses homens que a gente encontra e que eles são grandes impulsionadores das nossas carreiras, das nossas atuações, são admiradores de verdade nossos, né? E a gente, para furar essa bolha que a gente já criou, já chamamos atenção, agora a gente quer expandir isso. Se você tiver um exemplo de alguém que, nossa, depois que essa pessoa estava ali, me levou para os locais e, né, apoiou, facilitou bastante a sua trajetória. Olha, tem vários, né, vários, assim, eu acredito, como eu também fui despertada, a gente não pode exigir que o outro que está dormindo acorde de uma hora para outra, assim, sem algum incentivo. Por isso que eu falo que o movimento de você promover o despertar, de você estar o tempo inteiro semeando e falando, é fundamental. Não deve parar. O óbvio deve ser dito, deve ser reforçado, porque está todo mundo, ao mesmo tempo que está despertando, está se reforçando também. Então, desses homens, assim, que me vem primeiramente Edgar Bressani, né? Edgar Bressani é uma referência mundial em café, e ele me abraçou no momento em que eu estava desacreditada de mim. E ele me levou para o palco da vida do lado dele. Ele falou: não, eu estava o tempo inteiro atrás. Ele: não, eu quero você aqui do meu lado. Então eu tenho assim como uma grande inspiração e um cara que assim é de uma humildade, de uma sabedoria que me faz admirar. E assim como ele faz comigo, ele faz com qualquer ser humano. Então, geralmente, uma pessoa que eleva uma mulher é uma pessoa que eleva qualquer ser humano. Então, é uma pessoa simples, uma pessoa que realmente está ali para somar a vida dos seres humanos. Porque a gente não é diferente de qualquer um. Então, quando uma pessoa faz isso comigo, eu percebo que muitas vezes faz com qualquer outra pessoa. E nesse momento não tem como eu falar também de um caso recente que é o Rodolfo, né? Meu colega de Embrapa, que está me dando a oportunidade de assumir um cargo de liderança, né? Um cargo que pouquíssimas pessoas dariam credibilidade para uma jornalista, para uma mulher, e ele acreditou, confiou e está me dando essa oportunidade. E eu não poderia ser covarde de não aceitar esse novo desafio, justamente por tudo que eu acredito, justamente por tudo que eu penso que eu posso aprender e somar. Contribuir. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente desperta, é por isso que eu falo que o despertar é a palavra mestre para mim, para qualquer ação que você precisa fazer. Porque depois que você desperta, cada um toma o seu caminho, porque está desperto, está acordado, está consciente. E depois que você desperta, você sabe que você precisa fazer alguma coisa. Uhum. Você não pode não saber o quê, mas você vai conseguir encontrar ferramentas nesse momento. Então, eu cito esses dois homens que para mim são dois seres humanos extraordinários, com quem eu aprendo e quem eu admiro muito, porque uma pessoa que faz com que outro ser humano brilhe ao seu lado é um ser humano que merece realmente avançar e seguir multiplicando tudo isso para outros seres humanos. Amém. Conversa está maravilhosa. Eu podia passar o resto do dia aqui conversando contigo, mas nós temos um tempo aqui do nosso podcast. E antes de a gente passar para o encaminhamento final, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles isso aqui não estaria sendo possível. Gostaria de agradecer a 3D Engenharia, do meu amigo engenheiro civil Daniel Diniz, a Inovagri, soluções agropecuárias do engenheiro agrônomo Wagner Millet, a Inovar Agro, parceira aí da Iara Fertilizantes, do amigo Berg, a Genoplante, grupo de pesquisa em conservação, melhoramento e gestão de recursos genéticos, da nossa querida professora Renata Mann, e a Lojão do Sítio, do nosso amigo engenheiro agrônomo Fábio Fonseca, soluções agropecuárias, que fica aqui na cidade de Aracaju. Vamos encaminhar para a pergunta final, né? E eu queria que você fizesse, assim, suas observações, suas considerações finais. Do que você tem de deixar um recado para essas mulheres que vão nos assistir e que, através desse podcast, elas se despertam? Bom, meu recado é que movimentos como esse ainda são fundamentais, né? Que as mulheres precisam estar integradas, unidas, elas precisam se ajudar. A gente precisa despertar e enxergar uma mulher realmente que precisa do nosso apoio e apoiar. Então, esses movimentos são absolutamente necessários. Que as mulheres que estão assistindo a gente façam uma reflexão: quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu quero ir. Para que, se estiver no caminho certo, continue firme. Se não estiver, procure realmente ajustar a sua rota. E sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, é fundamental que a gente se integre às demais
às demais mulheres, aos homens também, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E sonhar, é preciso sonhar com os pés no chão para que a gente possa conquistar cada dia que passa os nossos sonhos, porque não é o que a gente é hoje que nos faz feliz, é o que a gente tem por buscar, que faz a gente acordar todo dia e ter esperança para levantar e correr atrás dos nossos sonhos. Então, sonhe, porque é possível realizar. Bom, quero agradecer a sua presença. Eu sei que hoje o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é um negocinho chamado tempo, né? E quando as pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não, não é uma prioridade ainda. E você sempre se mostrou disponível para nós. E apesar de morar num outro estado, apesar de morar num lugar um pouco distante da gente, sempre criou essa oportunidade de estar se conectando com a gente. Então, eu queria muito agradecer a você e agradecer a vocês que estão aí do outro lado e dizer que siga-nos para os próximos episódios.